Olá, seja bem-vindo. No vídeo anterior, nós vimos como calcular o valor estacionário de uma função, determinando o valor de x e y críticos. Contudo, pelo resultado encontrado, nós não podemos afirmar que a função alcançará um valor máximo ou um valor mínimo, dada aquela restrição. Nós necessitamos de uma condição de segunda ordem, assim como no caso da otimização irrestrita. Para isso, considere uma função z que dependa de x e y, que desejamos otimizar, sujeito a uma restrição genérica, uma função g de x e y, que deve ser igual a c. Nesse caso, nós teremos que o valor do ponto estacionário, ou ponto crítico, quando resolvermos esse problema, teremos x asterisco e y asterisco, os valores de x e y no ponto estacionário, para esse problema de otimização com uma restrição de igualdade, que nós vimos g, x e y igual a c. Se nós calcularmos a diferencial de segunda ordem e sujeita a diferencial desta restrição sendo igual a zero, ou seja, não ocorrendo variações em g, nós teremos que nesse ponto estacionário a função alcançará um valor máximo se o esse ano aumentado, denotado por este h entre duas barras e uma outra barra sobre o h, for maior do que zero. E a função alcançará neste ponto estacionário um valor mínimo, em que teremos a diferencial de segunda ordem maior do que zero, se e somente se o esse ano aumentado for menor do que zero. O que é o esse ano aumentado? Primeiramente, vamos relembrar que a função do multiplicador de Lagrange, estou denotando por L, será igual a f, a minha função, mais a variável lambda, e tomando a forma geral, c menos g de x e y. Então, nós podemos calcular a derivada em relação a x, a derivada em relação a y e a derivada em relação a lambda. E para essa restrição dessa forma, nós podemos derivá-la em relação a x e em relação a y. E também, por meio dessa derivada da função do multiplicador de Lagrange L em relação a x, nós podemos derivar ela em relação a x novamente e derivando L de x em relação a y. O mesmo se aplicando para L e y. Podemos derivar essa função em relação a x e essa função, inicialmente derivada para y, em relação a y. Combinando estas derivadas que são de segunda ordem com essas derivadas que são de primeira ordem em um determinante, nós encontramos o determinante esse ano aumentado, em que aqui nós temos as derivadas de primeira ordem da restrição em relação a todas as variáveis. Nesse caso, temos apenas duas variáveis. E aqui nós temos as derivadas de segunda ordem e cruzadas da função do multiplicador de Lagrange. E aqui temos zero. Sempre teremos um zero quando tivermos uma restrição. Mais adiante, veremos a forma do determinante esse ano aumentado quando temos mais de uma restrição e quando temos mais de duas variáveis. Vamos praticar esses conceitos em um exemplo. Nesse exemplo, nós vamos otimizar uma função z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado sujeita a uma restrição x mais 4y igual a 2. Nós devemos encontrar o valor extremo dessa função, dada essa restrição, e também determinar se esse valor extremo é um valor máximo ou mínimo da função, por meio da condição de segunda ordem, que é aquela em que devemos utilizar o esse ano aumentado. Inicialmente, nós vamos montar nossa função do multiplicador de Lagrange. X ao quadrado mais y ao quadrado, que é a função.
mais o multiplicador de Lagrange, variável lambda, vezes 2, que é a constante, menos toda a minha função. Nesse caso, x e 4y, que é igual a x ao quadrado. Agora, devemos derivar essa função do multiplicador de Lagrange em relação a todas as variáveis e resolvê-las. Derivando, então, em relação a todas as variáveis, temos a variável x, a variável y e a variável lambda, em que a derivada de x será 2x, derivada de x em relação a x será menos 1 vezes lambda, então, menos lambda. Derivada de y será também 2y, derivando agora menos 4y, será menos 4 vezes lambda, menos 4 lambda. Tudo isso igual a zero. A derivada de lambda em relação a lambda será igual a 1 vezes toda a função do lado direito. Então, teremos a própria função. Igualamos a zero. Agora, nós vamos resolver a primeira e a segunda derivadas para lambda. Isolando, então, lambda, teremos que lambda é igual a 2x e que 4 lambda igual a 2y, ou que lambda é igual a 1 sobre 2y. Perceba, então, que temos lambda igual a 2x e lambda igual a meio. Podemos, então, igualar 2x a meio, já que essas expressões são todas iguais a lambda. Então, 2x é igual a meio y. Teremos que y é igual a 4x. Utilizamos, para chegar até aqui, a primeira e a segunda derivadas. Vamos agora substituir y igual a 4x na terceira derivada, que é a derivada para lambda. Teremos, então, 2 menos x menos 4, só que y é igual a 4x. Tudo isso igual a zero. Teremos, então, 2 menos x menos 16x igual a zero. Ou que 17x é igual a 2, de forma que teremos que x crítico será igual a 2 sobre 17. Como encontramos x crítico, sabemos que y é 4 vezes x. Então, temos que y no ponto crítico será 4 vezes o valor de x, que é 2,17. Então, y no ponto crítico será 8,17. Podemos também encontrar o valor de lambda. Lambda será 2 vezes x. 2 vezes 2 sobre 17. Temos, então, que lambda é igual a 4 sobre 17. Lambda nesse ponto crítico. E, se resolvermos o valor ótimo da função, z crítico será igual a x ao quadrado, x é 2 sobre 17, mais y ao quadrado. Y é 8 sobre 17 avos. Obtemos, então, que o valor ótimo da função, o valor extremo da função, será igual a 4 sobre 17 avos. E como podemos determinar se esse valor z igual a 4,17 avos é o valor máximo ou o valor mínimo dessa função, dada a restrição? Devemos utilizar a condição de segunda ordem, ou seja, devemos utilizar o hessiano aumentado. Para isso, precisamos calcular algumas derivadas. Nós vamos calcular Lxx, ou seja,
tomando a derivada primeira da função do multiplicador de Lagrange, que foi derivada em relação a x, agora vamos derivá-la, esta derivada, em relação a x novamente, que será igual a 2. Tomando essa mesma derivada primeira em relação a x, nós vamos derivá-la agora em relação a y. Derivando em relação a y, como não temos y nesta derivada, a derivada cruzada será igual a zero. Derivando agora a derivada de y em relação à variável x. Como não há variável x, essa derivada é igual a zero. E, por fim, derivamos a função y em relação a y novamente, derivada de segunda ordem. Será igual a 2. Devemos calcular também g de x e g de y. A função g nada mais é do que essa expressão. Então, temos g de xy igual a x mais 4y, que deve ser igual a 2. Então, nós vamos derivar g em relação a x, que será igual a 1, e g em relação a y. Então, derivada de 4y em relação a y será igual a 4. G de x igual a 1 e g de y igual a 4, como vimos acima. O determinante hessiano, denotado por esse h entre duas barras e um traço sobre o h. Sem o traço sobre o h, estamos trabalhando com o determinante hessiano, que foi aquele determinante que utilizamos na otimização irrestrita para determinar se aquele valor extremo da função era o valor máximo ou mínimo. Quando nós acrescentamos essa linha sobre o h, nós temos o determinante hessiano aumentado, utilizado aqui dentro do contexto da otimização com restrição. E esse determinante hessiano será igual a... O primeiro elemento será igual a zero. Posteriormente, teremos as derivadas em relação a x e y, que são as duas variáveis aqui. Perceba que é simétrico. E na diagonal principal, temos as derivadas de segunda ordem da função do multiplicador de Lagrange. E todos esses valores de derivadas devem ser avaliados no ponto crítico, no ponto extremo. O que equivale a dizer se, para essa derivada, por exemplo, Lxx, a derivada de segunda ordem da função do multiplicador de Lagrange em relação a x, houvesse um x aqui, por exemplo, você não poderia substituir somente o 2. Você deveria substituir 2 vezes o valor de x no ponto crítico. Ou seja, ficaria 2 vezes 2 sobre 17 e substituímos aqui. Contudo, nesse caso, perceba que a derivada não está acompanhada de nenhuma variável, são apenas constantes. Então, como temos apenas constante, não temos nenhuma variável, não precisamos substituir dentro do determinante hessiano os valores de x, y e lambda no ponto crítico. Montando o determinante hessiano, então teremos zero. Nós vimos que g de x é igual a 1, g de y é igual a 4, derivada de segunda ordem da função do multiplicador de Lagrange em relação a x é 2, o mesmo para a derivada de segunda ordem da função do multiplicador de Lagrange em relação a y, que também é 2. E as derivadas parciais cruzadas são iguais a zero. Veja novamente que esse determinante é simétrico. Nós temos aqui uma simetria em relação à diagonal principal. Calculando o valor deste determinante, hessiano aumentado, ele será igual a menos 34, que é menor do que zero.
E pelas condições que nós vimos anteriormente, como o determinante hessiano é menor do que zero, nós temos que esse extremo da função será então um mínimo, uma vez que o determinante hessiano aumentado é menor do que zero. Caso o determinante hessiano fosse maior do que zero, esse ponto extremo então seria o máximo para a função. Ficamos por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. E até a próxima!